Olá, boas-vindas ao curso introdutório de CSS do FreeCodeCamp. O meu nome é Daniel e eu vou ser o seu instrutor neste curso. Nele, nós faremos um projeto com HTML e CSS, o segundo projeto da certificação de design responsivo para a web do FreeCodeCamp. Nós vamos mostrar a você as ideias iniciais sobre o CSS, como associar o CSS ao seu projeto, como alterar cores, fontes, inserir imagens de fundo e muito mais. No final dele, vamos botar a mão na massa e criar um menu de restaurante, usando o CSS para torná-lo mais bonito e mais apresentável para a web. Quer aprender a estilizar os seus projetos com HTML? Esse curso é para você. Então, vamos começar? Agora, nós falaremos sobre o que é o CSS. O CSS, assim como o HTML, é uma abreviação de uma expressão em inglês. Essa expressão é Cascading Style Sheets. Em português, podemos traduzir isso como folhas de estilo em cascata. Não se preocupe com essa expressão agora. Vamos nos concentrar primeiro na parte do estilo. Quando pensamos em estilo no nosso dia a dia, o que vem à cabeça? Moda, beleza, estar apresentável, estar bonito. E é justamente disso que estamos falando. O CSS será o responsável por tornar a estrutura que vemos no HTML em um objeto que você ou qualquer outra pessoa que acesse o seu site gostará de ver. Ele é o responsável por embelezar o conteúdo que você criou no HTML. Vamos usar como exemplo a página já pronta do projeto com o qual vamos trabalhar nessa segunda parte. Este é um menu feito em HTML e CSS. Observe que temos uma imagem de fundo, uma fonte diferente da fonte padrão do HTML, imagens centralizadas e assim por diante. Agora, vamos ver como ela ficaria sem o CSS. Percebe? Com HTML você tem o projeto estruturado, mas se você quiser transformar essa estrutura em algo que seja agradável quando a vemos, assim, é com o CSS que você vai trabalhar. Vamos ver agora como podemos colocar o CSS para estilizar o nosso HTML. Para isso, vamos utilizar o modelo de página do menu de restaurante que acabamos de ver, mas sem a estilização. Assim, para que você perceba o que mudará na página quando inserirmos alguma parte do estilo. Existem três maneiras possíveis de se inserir o CSS no HTML. A primeira delas é chamado estilo em linha. Observe o título da página. Você vai ver que ele tem uma fonte padrão, aqui em cima, e que seu fundo é branco. No HTML, vamos encontrar o elemento H1, que diz Camper Café, aqui. Na tag de abertura do elemento, nós vamos inserir o atributo Style, e, como valor desse atributo, vamos colocar uma propriedade do CSS e um valor para essa propriedade. No nosso exemplo, vamos usar color, e a cor verde, green, seguido de um ponto e vírgula. Tudo isso vai entre aspas, como você pode ver. Salvamos o HTML e abrimos novamente a página no navegador. Pronto. Perceba que a cor do título Camper Café mudou de preta, que é o padrão, para verde. A sintaxe é sempre a mesma. Se você quiser inserir um estilo em linha, ou seja, no próprio elemento HTML, basta colocar na tag de abertura do elemento o atributo Style, um sinal de igual. Depois do sinal de igual, colocamos a propriedade do CSS e o valor da propriedade que você quer mudar, seguidos de um ponto e vírgula e entre aspas. Não se esqueça dos dois pontos entre a propriedade e o valor. A segunda maneira de se fazer isso é com o CSS interno. Para isso, precisaremos de uma nova tag do HTML, também chamada Style. Colocaremos esse elemento, que precisa de uma tag de abertura e outra de fechamento, dentro do elemento head. Aqui, no entanto, por não termos diretamente o elemento em que ela está sendo usada, precisaremos especificar qual elemento estamos nos referindo na hora de aplicar o estilo. Para isso, precisaremos de um seletor. Nós explicaremos seletores mais adiante. Nesse momento, no entanto, usarei apenas uma referência ao primeiro elemento P da página, aquele parágrafo que diz EST 2020, aqui. Então, a gente no elemento head coloca a tag style. Ela tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento, como vemos. Então, nós vamos colocar o estilo. Por exemplo, nós vamos colocar aqui color, mais uma vez, só que roxo, purple. O problema é que se colocarmos ela dessa forma, nós não saberemos em que elemento será aplicado o estilo. Então, para colocar o estilo dentro da tag style, é necessário nós termos o seletor. Esse seletor, no nosso caso, como eu havia falado, vai ser o primeiro P. O P que aparece aqui, que diz EST 2020. Seu equivalente aparece aqui em cima. Vamos lá então. Então nós colocamos dentro do style o P, colocamos chaves para abrir e fechar, e dentro dessas chaves é que nós vamos colocar a propriedade e o valor correspondente.
Agora sim, agora nós temos a sintaxe correta dentro do elemento style. Se salvarmos agora, você verá que, vou aumentar um pouquinho para a gente ver, ele está na cor roxa, esse ST 2020, o P, parágrafo. Isso, porém, causou um efeito colateral. Todos os elementos P que aparecem na página estão agora na cor roxa. Olha aqui embaixo. Todos eles aparecem na mesma cor. Não era isso que queríamos, certo? Resolveremos isso quando chegarmos a falar de seletores, daqui a alguns instantes. Por enquanto, saiba que, se selecionarmos os elementos HTML usando a tag style para estilizar o HTML internamente, teremos esse problema. Selecionar todos os elementos que têm a mesma tag. Isso pode ser um grande problema, mas também pode ser algo que você queira fazer e isso depende da situação. Para inserir o estilo internamente ao HTML, então, temos que inserir no elemento head o elemento style, colocar o seletor do objeto que queremos estilizar, no nosso caso P, abrir e fechar chaves, e dentro dessas chaves colocar a propriedade ou propriedades, pode ser mais de uma, e seu valor ou valores correspondentes, seguido sempre de um ponto e vírgula. Agora imagine o seguinte, e se quisermos usar o mesmo CSS para diversos elementos? O estilo em linha não é o ideal. Suponha também que, ao invés de uma única página, tenhamos 2, 3 ou mais páginas no nosso site. Seria estranho repetir a tag style com exatamente os mesmos estilos em cada uma das páginas, não? Por isso temos uma terceira opção, e é a mais usada, o CSS externo. Neste caso, também usaremos o elemento head para inserir o CSS, mas dessa vez usaremos um elemento link. A estrutura é a seguinte. Vamos remover aqui o style e vamos colocar link, rel stylesheet e o href styles.css. Nós vamos criar agora então um arquivo chamado styles.css. O nome, na verdade, pode ficar a seu critério. Nós estamos usando styles porque é uma convenção. Vamos criar então aqui styles.css, novo arquivo. E aí está. Agora, nós temos que colocar aqui o seletor para sabermos ao que está se referindo a propriedade e colocamos color purple como estava no HTML originalmente. Salvamos o HTML, salvamos os styles e veja só, tudo continua igual. No P, no parágrafo, a cor está roxa. A sintaxe é a mesma que vimos com o CSS interno ao HTML, mas sem as tags style. O estilo é colocado diretamente em um arquivo com a extensão CSS e vinculado ao HTML por essa tag link que colocamos em head. Mais uma vez, então, para esclarecer, a estrutura que devemos colocar lá no head no HTML é a tag link, juntamente com rel stylesheet para referenciar a uma folha de estilo, e depois o endereço onde ela se encontra, nesse caso, href igual a styles.css. Repito que você pode usar o nome que você quiser. Você poderia colocar principal.css, estilo.css, o nome que você desejar. Estamos usando style.css por uma convenção, assim como teríamos, no caso, o index.html. Como mencionamos há pouco, existem 3 modos de se adicionar o CSS a um site da web. O estilo em linha, onde temos um elemento, colocamos a palavra style igual a, entre aspas, propriedade e valor, não esquecendo dos 2 pontos. O estilo interno, colocando dentro do head a tag style e colocando os estilos propriamente ditos dentro das tags style. E o estilo externo, no qual nós colocamos no index.html, lá no head também, o link, rel stylesheet, href e o nome do arquivo CSS, que no caso escolhemos styles.css. E dentro do arquivo style.css, colocamos a lista de seletores e dentro das chaves depois do seletor colocamos as propriedades e valores relativos àquele seletor específico. Uma das possibilidades de seletores, como vimos agora há pouco, pode ser elementos do HTML. A alternativa mais utilizada é a última, pois com ela conseguimos associar o estilo das nossas páginas sem precisar repetir o estilo da tag head de todas as páginas e sem a necessidade de estilizar um por um os elementos em linha no HTML. Porém, ao utilizarmos o nome dos elementos HTML, causamos o problema de que um estilo afetará todos os elementos que tenham a mesma tag, como vimos com o primeiro elemento P da página sendo usado. Assim, é preciso uma outra forma para aplicar os estilos nos elementos que desejamos. Essa outra forma ela é expressa pelos seletores.
De certo modo, nós já começamos a falar em seletores, pois utilizar o nome das tags, P, H1 e assim por diante, já é uma maneira de selecionarmos alguns elementos. Existem, porém, algumas outras maneiras de se fazer isso. Como exemplo, imagine que queremos atribuir um estilo específico a apenas 2 ou 3 elementos da página. Usar P como seletor não funcionaria, pois isso selecionaria todos os elementos P da página, como vimos anteriormente, quando selecionamos EST 2020 e tivemos como resultado todos os outros elementos P tendo a mesma cor. Se por outro lado quiséssemos estilizar apenas um elemento P, como poderíamos fazer isso? É aqui que entram dois outros seletores importantes, os atributos Class e ID do HTML. Vamos voltar aqui ao HTML por alguns instantes. Se quisermos selecionar um único elemento do HTML e estilizá-lo, podemos utilizar o atributo ID, ou ID, e dar ao elemento um valor de nossa escolha. Lembre-se de que precisamos que as palavras estejam juntas para usarmos o valor no CSS. Vamos fazer isso com outro parágrafo da nossa página, então. Vamos pegar como exemplo o parágrafo que fica no footer, aqui, esse P. Vamos colocar nele, então, ID igual, abre aspas, parágrafo, traço, importante. Não se esqueça, as duas palavras têm que estar juntas. Agora, no CSS, inserimos parágrafo importante, mas precedido de um sinal de hashtag, ou acerca. A hashtag é o identificador que diz que o seletor que estamos utilizando é um ID. Vamos atribuir a ele a propriedade background color, ou cor de fundo, com o valor yellow, amarelo. Ponto e vírgula. Salvamos index e styles e vamos olhar lá embaixo. Olha lá, aqui temos o parágrafo com um fundo amarelo. Então é isso aí. Temos no HTML o elemento ID igual, abre aspas, identificador, fecha aspas. O ID então serve como atributo que vai ser usado mais tarde no próprio CSS. No CSS colocamos então o seletor e, precedendo o seletor, colocamos a hashtag ou a cerca e colocamos as propriedades dentro das chaves para estilizarmos aquele elemento específico. Digamos, porém, que queremos estilizar 2 ou 3 parágrafos do mesmo modo. ID deve ser utilizado apenas quando queremos estilizar exclusivamente um elemento. Para colocarmos o mesmo estilo em vários elementos, mas evitando usar o seletor de elementos do HTML, como P, como div, etc., podemos usar no HTML o atributo class. O formato é praticamente o mesmo que o usado com o atributo ID, mas podemos usá-lo em vários elementos juntos. Vamos escolher 3 parágrafos e dar a eles uma class de parágrafos iguais. Você vai ver que dentro do nosso arquivo nós já temos alguns P's com a classe já estabelecida, porque esse aqui já é o produto quase final. No entanto, vamos colocar aqui então a classe parágrafos iguais em 3 ou 4 desses elementos e depois vamos estilizá-los no CSS para você ver como funciona. Aqui então vamos retirar flavor e colocar parágrafos iguais. Vamos repetir o mesmo nome para o próximo. Pronto. Todos eles agora têm o mesmo nome, parágrafos iguais, e agora vamos estilizar isso lá no CSS. Aqui colocamos parágrafos iguais, mas com o seletor de classe temos um outro atributo que colocamos antes de parágrafos iguais, que é um ponto. Assim. Agora estamos estilizando a classe chamada parágrafos iguais lá no HTML. Para parágrafos iguais, vamos selecionar um outro background color com a cor vermelha. Vamos selecionar aqui red. Salvamos. E o resultado você vai ver, aqui em cima. Aqui temos todos os parágrafos que anteriormente tinham a classe flavor, agora chamados parágrafos iguais, e eles recebem esse background color red, ou seja, cor de fundo vermelha. Você vai ver que isso resultou em que todos eles têm a mesma cor ao fundo. Reforçando então, agora para class, no HTML você tem que colocar o atributo class igual, abre aspas e fecha aspas, e o identificador que você quer. No nosso caso, utilizamos parágrafos iguais. Lá no CSS, o que vamos colocar é o seletor, precedido daquele ponto, abrir chaves e colocar a lista de propriedades e valores dentro dessas chaves. Falaremos em breve da importância de alterar a estilização de toda a página ao mesmo tempo.
Se quisermos fazer isso, existe um caractere que serve para essa seleção. Esse caractere é o asterisco. Então, se quisermos dar uma propriedade a todos os elementos da página, não importando se são títulos, parágrafos, etc., podemos utilizar essa sintaxe no CSS. Temos o asterisco, as chaves, propriedades e valores dentro dessas chaves. Se colocarmos, por exemplo, color orange, laranja, como propriedade e valor e salvarmos o CSS, vejamos como fica. Vamos lá então, aqui em cima. Normalmente colocamos esse atributo de asterisco acima, o seletor universal. Então vamos colocar aqui asterisco, abre e fecha chaves, e vamos colocar lá o background color e a cor laranja, orange. Você vai ver que tudo aquilo que havia sido estilizado anteriormente continua com a mesma formatação, com a mesma estilização anterior. O background color vermelho, o background color amarelo que tínhamos colocado mais embaixo, a cor roxa nos parágrafos e assim por diante. No entanto, o que não recebeu anteriormente uma estilização, agora vai ser estilizado com aquilo que está atribuído dentro daquele asterisco, ou seja, a cor de fundo laranja. Esse, no entanto, é um exemplo só para você ver como a gente faz o processo de estilização aqui no CSS. Agora que sabemos como inserir propriedades e valores dentro dos seletores do CSS para podermos estilizar nossos elementos do HTML, é hora de falarmos sobre as propriedades em si. Em primeiro lugar, acho importante dizer que, quando você abre uma página qualquer no navegador, ela já vem com um certo número de propriedades de estilo estabelecidas. De onde elas vêm? Do seu próprio navegador. Você pode estar usando o Google Chrome, o Mozilla Firefox ou o Microsoft Edge ou qualquer outro navegador. Ele, porém, já vem com uma folha de estilos pronta e sendo aplicada às páginas que serão abertas. Toda vez que, no arquivo CSS que você criou, você usar um seletor e colocar nele uma propriedade de valor, se essa propriedade já estiver entre os estilos padrão do navegador, você vai sobrescrever um estilo padrão e seu estilo passará a ter prioridade sobre o anterior. Vamos dar um exemplo. Vou abrir uma página vazia de HTML. Vou chamá-la de teste HTML. Vou abrir esse arquivo no navegador, no meu caso o Google Chrome, e abrir as ferramentas do desenvolvedor. Dê uma olhada na parte de baixo. Ali temos Body, Display Block, Margin, 8 pixels, ou 8 pixels. Nós não criamos esse estilo. Essa é a parte do estilo que já vem como padrão no navegador. Vou adicionar ao nosso arquivo HTML um título e um parágrafo. Abrimos o arquivo teste HTML no Visual Studio Code e agora vamos lá. Criamos então um H1, título, e um parágrafo. Salvamos e agora vamos abri-lo de novo no navegador. Você vai ver que agora, aqui do lado nas ferramentas do desenvolvedor, nós temos o título em questão. E o próprio título tem várias configurações, várias propriedades do CSS que foram colocadas para ele. Mesma coisa acontecendo com o parágrafo. Tem uma margem de início e de fim e display block. Novamente, não fomos nós que fizemos isso. Essas são as propriedades que já vêm prontas no navegador. Se você olhar com atenção, ao lado direito do estilo, existe uma expressão, User Agent Style Sheet. User Agent, ou em português, agente do usuário, nada mais é do que o seu navegador. O que essa frase está dizendo é que já está sendo aplicada uma folha de estilo sem sequer decidirmos por ela. Isso ocorre porque o navegador já tem um estilo padrão. Agora, vamos associar um estilo por meio da criação de um arquivo teste.css. Vamos criar o arquivo de teste, chamá-lo de teste CSS. E vamos vinculá-lo ao HTML usando a tag link, nome de teste.css.
Pronto. Agora vamos no teste CSS e vamos configurar uma propriedade e um valor para body. Margin 0 pixels, ou simplesmente margem 0. Salvamos e vamos agora abrir o arquivo. Confira agora o que diz as ferramentas do desenvolvedor. Você vai perceber que aqui ao lado do título e do parágrafo não há mais aquela distância do lado esquerdo da página. E se vermos aqui embaixo e olharmos nos estilos, agora aquela margem de 0 que nós colocamos está aqui valendo. Você perceberá que ali onde diz User Agent Style Sheet, que diz margem 8 pixels, está riscado, porque agora nós estamos sobrescrevendo aquela opção padrão. O estilo padrão do navegador é então sobrescrito por aquele que você inseriu. Essa é a maneira que você tem de fazer a página do HTML agir de acordo com o que você quer, evitando assim alguns estilos já pré-definidos pelo navegador se eles não estiverem de acordo com o que você quer. Nós chamamos a limpeza dos estilos padrão do navegador de CSS Reset, ou redefinição do CSS. Vamos falar agora rapidamente sobre uma diferença importante em termos das fontes utilizadas nos sites. Primeiramente, um comentário rápido. Quando falamos em fontes, estamos tratando do tipo de letra ou tipo de caractere que está sendo usado para exibir os textos na página da web. Existem basicamente dois tipos essenciais, o tipo serif, com serifa, e o tipo sans serif, ou sem serifa. Se você não sabe o que é serifa, não se preocupe. Estamos falando daquele detalhamento que as letras recebem em suas bordas. Eu vou mostrar para você. Observe o título e o parágrafo do texto. Percebe que a fonte tem esses detalhamentos pequenos aqui ao lado do T, ao final, na borda, em todos os cantos? Isso é o que chamamos de serifa, esses detalhamentos mínimos que as letras têm nas pontas. Muito em breve faremos uma mudança para remover a serifa e você vai ver isso tudo sendo feito no CSS. É importante fazer um breve comentário sobre as fontes e a sua relação com o navegador. A determinação de qual família ou tipo de fonte o navegador vai exibir está acessível para você dentro do próprio navegador. No Google Chrome, por exemplo, basta acessar Configurações, Aparência, Personalizar fontes. Ali você verá as chamadas fontes padrão. Aqui você tem a fonte padrão, Times New Roman, que é uma fonte com serifa e por isso você vê aqueles pequenos detalhamentos no título e no parágrafo. A fonte serif, que nesse caso é a mesma fonte que nós estávamos utilizando, Times New Roman. Uma fonte sans serif ou sem serifa, que é a fonte Arial. E outras, como uma fonte de largura pré-determinada, ou a fonte Consolas, e a fonte matemática ou Cambria Math. As fontes de largura pré-determinada são chamadas de monospace. Em casos específicos, elas servem, por exemplo, para demarcar uma escrita de código. Conforme havia dito antes, a fonte usada nesse caso da largura pré-determinada é a fonte Consolas, como padrão do Google Chrome. Agora vamos dar uma olhada rapidamente na aba Computed nas ferramentas do desenvolvedor. Aqui embaixo temos aqui a aba Styles, Computed e Layout. Na aba Computed, se formos bem abaixo, vemos lá as chamadas fontes renderizadas. E você vai ver que a fonte renderizada para título e parágrafo aqui embaixo aparece como Times New Roman, ou seja, é a fonte com serifa padrão que utilizamos. Voltando então ao VS Code, no teste CSS, eu vou fazer algumas modificações no H1 e no P que havíamos colocado antes. Aproveito para dizer que você pode fazer isso simplesmente colocando aqui H1, P, e você vai estar fazendo a modificação dos dois tipos de tags, de H1 e de P. Para isso, basta colocar a vírgula logo depois do primeiro. Colocamos as chaves novamente, e aqui nós vamos falar de outra propriedade, que é a propriedade da família de fontes, ou Font Family. E lembra que ela estava na Times New Roman, ou seja, uma fonte com serifa? Vamos alterar para outra fonte, que é a fonte Arial, que é a fonte padrão das fontes sem serifa para o Google Chrome. Basta para isso colocar sans serif. E aí eu vou estar configurando o arquivo teste CSS e, portanto, o arquivo teste HTML para que ele mostre uma fonte sem serifa. Vou salvar aqui e vou abrir novamente o arquivo teste HTML para você fazer a comparação. Aqui do lado esquerdo temos a página original, com a fonte com serifa
e aqueles detalhamentos em cada canto das letras. Se dermos uma olhada na modificação que eu fiz agora há pouco, agora nós estamos usando uma fonte sem serifa. Tudo isso porque eu alterei a família de fonte do H1 e do P. Percebe a diferença aqui? Compare as duas. De volta aqui no VS Code, agora eu gostaria de fazer um teste rápido com você. Você se lembra como fazemos para que as modificações que queremos em termos de propriedades e valores afetem todos os elementos do HTML? Sim, é apenas colocar o asterisco, ou seletor universal. Para isso, eu vou fazer essa modificação aqui. Vou tirar o H1 e o P, vou colocar o asterisco como seletor universal. Lembra que nós colocamos ele geralmente no começo do arquivo CSS, então vou colocá-lo aqui e salvar. Quando abrirmos a página novamente, você vai ver que não houve modificações na verdade. Porque agora, aquela mudança da família de fonte para sem serifa vai afetar todos os elementos do HTML, inclusive H1 e P. Portanto, não houve muita modificação. Se olharmos, no entanto, a aba Computed, lá embaixo, veremos que as fontes renderizadas, ou melhor, que a fonte renderizada, é a fonte Arial, que é a fonte por padrão sem serifa do navegador. De volta ao VS Code, saiba então que, sempre que você quiser usar as fontes padrão do navegador, você pode usar como valor para a propriedade Font Family as expressões sans serif, sem serifa, que no caso do Google Chrome será Arial, serif, ou com serifa, que no caso do navegador será Times New Roman. Uma outra opção que você pode utilizar a monospace, ou a fonte predeterminada, como eu tinha colocado para você. No caso será com solas. Esse valor padrão pode ser usado em conjunto com outros, sendo normalmente o último de uma lista. Caso o navegador do usuário não encontre, então, uma fonte escolhida por você para estilizar sua página, você pode determinar que tipo de fonte deseja que o navegador escolha por padrão para substituir a fonte não encontrada. Falando em fontes, os diversos sistemas operacionais, Windows, Mac, Linux e outros, já vêm com fontes pré-instaladas. Então, se o seu computador ou dispositivo móvel tiver essa fonte, ela será exibida sem problemas. Se, contudo, o usuário não a tiver, é a chamada fonte padrão do navegador que será utilizada no seu lugar. Se você não quiser que o estilo usado tenha uma fonte com serifa, como a Times New Roman, por exemplo, é importante selecionar os valores sans serif ou monospace padrão como alternativa. Além disso, nem sempre as fontes que estão no seu computador estarão também no computador do usuário que acessará o seu site. Por isso, é interessante que essas fontes possam ser baixadas para a sua página de algum lugar. E é pensando nisso que o Google criou um repositório chamado Google Fonts, sobre o qual falaremos agora. Se você acessar fontes.google.com, encontrará um repositório com diversas fontes para utilizar. Este site é recomendado porque ele não apenas mostra exemplos de fontes, mas também traz os modos pelos quais você pode vincular essas fontes ao seu site. Se você quiser adicionar a fonte Roboto ao seu site, basta selecioná-la, vir aqui na lista de formatos da fonte e escolher uma delas e selecionar o formato que você quer. Por exemplo, Select Regular 400. Aqui ao lado, você verá uma instrução que deve ser copiada no elemento head do seu site e outra que deve ir no seu arquivo CSS. A parte que vai no head oferece duas opções: usá-la com o elemento link, como você vê aqui, ou usá-la com o elemento style, essa de import. Se você está seguindo o curso, imagino que já tenha notado que aquilo que vai no elemento style nada mais é do que instruções do CSS. Assim, se quisermos, em vez de colocar no head, poderemos colocar essa segunda opção diretamente no arquivo CSS, acima do resto do código, simplesmente selecionando esta parte e removendo as tags style. Vamos lá, vamos colocar a nossa fonte Roboto dentro do nosso site. Vou utilizar para isso o formato com link, para vocês verem. Selecionamos tudo, copiamos, e agora eu vou inserir no teste HTML aquelas tags links mencionadas. É bom lembrar que isso deve ser feito acima do seu teste.css, nesse link dos testes CSS. Colando aqui, nós temos os três links que foram colocados como sugestão. Pronto, salvamos o HTML e vamos para o CSS. Aqui no CSS, vamos voltar lá ao Google Fonts, temos essa regra para especificar as famílias. Então, vamos copiá-la, voltamos ao Visual Studio Code e aqui vamos substituir essa Font Family pela Font Family Roboto. Colando aqui, aqui já vemos um detalhe interessante. A família Roboto foi colocada aqui em cima entre aspas, porque o nome das famílias normalmente vem entre aspas,
E logo depois dela temos sans serif, ou seja, vai ser colocada a fonte Roboto no site. Se por um acaso não se conseguir a fonte Roboto, o navegador vai procurar automaticamente por uma fonte sans serif padrão. Ou seja, aqui temos que em todos os elementos do site, lembre-se que estamos no seletor universal, vai ser escolhida uma fonte sans serif. Se tivermos o link para a fonte Roboto funcionando, é a fonte Roboto que será exibida. Então vamos salvar o CSS. E vamos abrir nossa página. Eu vou aproveitar para colocar lado a lado o Visual Studio Code e o site que nós estamos trabalhando. Aqui então você pode ver de um lado o Visual Studio Code, do outro lado o nosso site em funcionamento. Você vai notar que talvez haja uma semelhança muito grande entre a fonte Roboto e a fonte Arial. Talvez isso engane você um pouco e você ache, mas as fontes não mudaram. Vamos dar uma conferida no site lá embaixo. Vamos então em mais ferramentas. Ferramentas do desenvolvedor, e na parte de Computed, lá embaixo temos que a fonte renderizada é a fonte Roboto. Está bem? Ok, vamos dar sequência agora. Voltando ao site do Google Fonts, um adendo interessante é que o texto colocado em todas as fontes é o mesmo, percebeu? Ele é um exemplo de uso. Se você quiser ver como ficará determinado texto com aquela fonte, tudo o que você precisa fazer é digitá-lo aqui em cima. E você verá o resultado. Por exemplo, essa é a fonte do meu site. Você pode colocar então o texto que você quiser. Por exemplo, um texto qualquer em português, se você quer ver como é que a fonte vai exibir esse texto que você colocou lá em cima. Você também pode dar uma olhada nos tamanhos de fonte. Aumentar o tamanho de fonte de acordo com a maneira como você gostaria de exibi-lo no site. Tamanhos pequenos, tamanhos grandes. E o próprio Google Fonts vai se ajustando de acordo. Na próxima sessão, nós vamos falar um pouquinho justamente sobre tamanhos de fontes e como você pode alterá-los com o CSS. Para sabermos um pouco mais sobre como ajustar o tamanho de uma fonte no CSS, voltarei à página de configurações no Google Chrome. Então vamos aqui para Configurações, Aparência, Personalizar fontes. Dê uma olhada na numeração que aparece abaixo de todas as fontes, excetuando a fonte pré-determinada. Todas as outras têm o valor de 16. Essa contagem é realizada em pixels, ou px. Se colocarmos no CSS a propriedade font size 16 pixels, assim, e eu já aproveito para mostrar uma outra propriedade que é a font weight, ou peso da fonte, observe o que acontece com o nosso título. Vou salvar. E você vai perceber aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Perceba que agora, quando eu coloquei font size 16 e font weight normal, ou normal, o título e o parágrafo ficaram com o mesmo tamanho de fonte e ambos ficaram com a mesma formatação. Não tem nenhum deles que esteja em negrito diferente do outro. Não, os dois estão exatamente iguais. Nós acabamos de deixá-los com o mesmo peso e com o mesmo tamanho de fonte, porque estamos colocando todas essas informações dentro do seletor universal, aquele do asterisco. Assim, quando for selecionar uma fonte qualquer dentro do seu HTML, ele vai buscar as mesmas informações, 16px e normal, para todas as fontes. É por isso que precisamos ter cuidado com relação ao local onde colocaremos essas informações. Eu vou remover essas duas propriedades do seletor universal para que o H1 volte ao seu estado anterior e vou simplesmente colocar um seletor P no CSS com valor de 16px. Veja só o que acontece. Vamos remover daqui, vamos criar um P e vamos colocar nele font size normal. E o que você espera que vai acontecer? O título voltou ao seu estado anterior, que é aquele um pouco maior do que o parágrafo e em negrito. O que acontece então com o parágrafo? Nada, pois os 16 pixels, como vimos, é o valor padrão da fonte nesse navegador. Se alterarmos, no entanto, esse valor para 20, 30 ou 8, veremos que é possível definir o tamanho da fonte que desejamos para que funcione de acordo com o comportamento que queremos. A unidade de pixels é estática, ou seja, independentemente do tamanho da tela ou do dispositivo em que ele se encontre, a fonte sempre terá o mesmo tamanho pré-estabelecido, o que não é o ideal se quisermos adaptar nossas aplicações de acordo com o dispositivo que elas exibem. Foram criadas, então, para propósito de melhorarmos a questão da responsividade, as unidades M e Rem. Voltando ao que aprendemos no HTML, M está relacionado ao número de vezes que queremos aumentar ou diminuir o tamanho de uma fonte com relação à fonte do seu elemento pai. Isso pode confundir um pouco, então vamos para um exemplo. Nós criamos esse parágrafo P. Já sabemos que ele tem um tamanho de fonte de 16 pixels como padrão. Agora, vamos colocar nele um elemento span. No CSS, eu vou configurar um seletor span com font size de 0.5 em.
Observe que, como o span está dentro de P, aqui P, e a tag de fechamento de P, span está sendo cercado por P, ou seja, span é filho desse parágrafo. Caso ele estivesse dentro de H1, ele seria filho de H1, e assim por diante. Encare o valor de M sempre como um multiplicador. Assim, se o tamanho de fonte de P do parágrafo é de 16 pixels, como vimos anteriormente, quanto esperamos que seja o tamanho de fonte de span? Já que ele é 0,5, isso mesmo, a metade, ou 8 pixels. Vamos salvar e mostrar? E olhe lá. Nesse caso, não importa o tamanho de fonte utilizado, ele será sempre metade do valor do tamanho da fonte do pai. Isso é bastante prático, não? E quanto a RAM, que mencionei anteriormente? RAM é uma abreviação para root M, ou seja, relativa ao elemento raiz, que no nosso caso no HTML é o próprio elemento HTML. Como não configuramos nenhum tamanho de letra para HTML, ele vai assumir o valor padrão, que é o valor de 16 pixels. Assim, se colocarmos 0,5 RAM no CSS, o que você acha que vai ser o valor final? Vamos mudar aqui, colocar RAM e salvar. E não há modificação alguma, porque assim como o P era 16 pixels, o HTML também considera o tamanho de fonte normal como sendo 16 pixels, ou seja, o valor de 0,5 M ou 0,5 RAM vai ser a metade de qualquer um desses valores e igualmente, então ele vai ser 8 pixels. Quero mostrar isso para vocês aqui nas nossas ferramentas do desenvolvedor. Então, vamos lá. Circulamos aqui então o parágrafo e o span. Eu sou um span. E vamos dar uma olhada aqui em Computed. Se você olhar lá em Computed, Font Size aparece como sendo 8 pixels. Esse 8 pixels é relativo ao span, não ao parágrafo. Mas é apenas para confirmar aquilo que eu comentei para vocês. Se quisermos, por exemplo, aumentar para 2 RAM ou 2 M, tanto faz nesse caso, porque os dois são do mesmo tamanho, o tamanho da fonte, veremos que ele passará a ser 32. Vamos conferir. E lá está. 32 pixels, como eu havia comentado, e vocês vão ver que aumentou bastante a fonte nesse caso. Vou voltar ao 0,5 para continuarmos. Seguiremos na próxima sessão falando um pouco mais sobre propriedades das fontes. Já falamos sobre o tamanho da fonte e sobre o peso da fonte. Agora, vamos falar um pouco sobre a cor da fonte que você pode querer utilizar. Vamos começar falando sobre cores em geral para o CSS e, por extensão, para o HTML. As cores são criadas nesses sistemas a partir da combinação de tonalidades das chamadas 3 cores primárias. São elas o vermelho, o verde e o azul. Em inglês, R, Red, G, Green e B, Blue. Eu já explicarei o motivo de estar falando sobre isso. Existe um sistema de declaração de cores chamado RGB, nome que tem a sua origem na primeira letra em inglês de cada uma das cores primárias. Como eu havia comentado antes, o R então é para vermelho, Red, o G é para Green, ou verde, e o B para Blue, azul. Nele, você precisa declarar um valor para cada uma das cores primárias. A combinação desses valores acabará gerando uma cor específica. Os valores de RGB vão do 0, que é a ausência da cor primária, até 255, que é a cor primária na sua tonalidade máxima, gerando um total de 256 possibilidades. Como usamos 3 valores, um para cada cor, temos 256 vezes 256 vezes 256, ou aproximadamente 16,8 milhões de possibilidades. Para gerarmos a cor preta, por exemplo, que é a ausência da cor, basta colocarmos todos os valores em 0, ou seja, RGB 0, 0, 0. Para a cor branca, ou todas as cores primárias na sua tonalidade máxima combinada, colocamos todos os valores em 255, ou seja, RGB 255, 255, 255. Agora mostrarei para vocês como fazer isso no VS Code. Se você olhar para a nossa página agora, eu deixei apenas o título. O título está em preto e o fundo da tela é branco. Esse é o padrão normalmente, a fonte fica em preto e o fundo fica branco. Mas veja o que acontece se, por exemplo, eu coloco em H1 uma cor de fonte, color, do tipo RGB 255, 255, 255. O branco, como eu havia comentado para vocês. Salvando. Você perceberá que é como se o título tivesse desaparecido. Mas não, se nós circularmos aqui você vai ver que o título ainda aparece. O problema é, como eu coloquei o H1 com a cor branca e o fundo da tela está branco nesse momento, dá a impressão de que não há nenhuma coisa escrita. Veja o que acontece, no entanto, se eu troco o nosso fundo de tela para preto. Vamos pegar o body
e vamos colocar a cor de fundo, background color, como sendo preto, ou seja, RGB 0, 0, 0. Se salvar, pronto. Aqui temos uma mudança de fundo, colocando agora o contraste necessário para que nós possamos ver as letras do título. Vamos voltar agora aos nossos slides. Para termos uma tonalidade de cinza, basta colocarmos todos os valores iguais. Qualquer valor que inserirmos igualmente nas três posições nos dará um tom de cinza. Por exemplo, temos RGB 111, que seria o tom de cinza mais escuro. Outra possibilidade, RGB 127, 127, 127, que 127 é um valor no meio, entre 0 e 255. Esse nós teríamos um cinza mediano. E por fim, temos RGB 254, 254, 254, quase o 255, que seria o equivalente a um cinza mais claro. Por fim, se quisermos um tom totalmente vermelho, ou totalmente verde, ou totalmente azul, relembrando são essas as cores primárias, basta definirmos esse valor como 255 e os outros como 0. Assim, por exemplo, nós teremos RGB 25500 para o vermelho, RGB 02550 para o verde e RGB 00255 para o azul. Para criarmos as cores secundárias, amarelo, ciano e magenta, basta colocar a tonalidade máxima das duas cores primárias combinadas e assim por diante. Por exemplo, para o amarelo, RGB 255-255-0, ciano 0-255-255 e o magenta 255-0-255. E assim por diante nós podemos fazer várias combinações de cores para chegar a uma tonalidade determinada que queremos. Também é possível fazer a anotação das cores no formato hexadecimal. Hexadecimal é um sistema de números que vai de 0 a 9, mais as letras de A até F, representando os números 10, 11, 12, 13, 14 e 15, respectivamente, e gerando combinações de 16 números, por isso hexadecimal. Os valores vão de 0 a F, e cada par desses valores gera uma combinação de 16 vezes 16, ou 256 possibilidades. Uma combinação de 2 dígitos para cada uma das cores primárias na sequência RGB resultará em uma cor, sendo 00 a ausência da cor primária e FF a cor em sua tonalidade máxima. Na notação hexadecimal, não se esqueça de, antes dos números, incluir uma hashtag. Vamos voltar aos exemplos anteriores, e aqui veremos, por exemplo, que o preto ficaria hashtag 000000, o branco ficaria hashtag FFFFFF, lembre-se que esse FF junto seria o equivalente a 255. O cinza poderia ser essa combinação 010101, ou 7F7F7F, ou FEFFE. Para o vermelho temos FF0000, e assim por diante com o verde e com o azul. A mesma coisa com as cores secundárias, nós teríamos FFFF00, ou 00FFFF, e por fim para o magenta FF00FF. Veremos agora como fazer a alteração desses sistemas de cores hexadecimal e RGB, por exemplo, no Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code é possível alterar o sistema de cores da seguinte forma. Basta passar o mouse por cima da cor selecionada e ele vai abrir para você esse menu. Aqui, logo abaixo, existe uma forma de fazer a anotação das cores. Se você clicar nessa forma, você vai ter uma outra notação, uma anotação diferente. Então, por exemplo, se nós clicarmos agora uma vez, já trocamos do RGB para o hexadecimal. Também é possível trocar para outras como HSL e HWB. Nós não trataremos de HSL e HWB nesse momento, porque este é para ser apenas um curso introdutório. Então agora vamos tratar primeiramente das 3 formas básicas de fazer essa anotação de cores. Já falamos do RGB e do hexadecimal, mas também há como colocar o nome da cor, como eu havia falado para vocês anteriormente. Nós falamos em yellow, blue, red e assim por diante. Se quisermos colocar uma determinada cor em inglês, é possível simplesmente colocar esse nome, como fizemos no início. Vou mostrar para vocês aqui. Basta retirar, por exemplo, RGB 255, 2555, 255 e colocar white. Ele vai ser reconhecido da mesma forma, sem nenhuma alteração. Se você quiser escolher alguma outra cor e não sabe que cor pensar, você pode ter também no VS Code uma maneira de examinar essas cores para tomar uma decisão. Basta você retirar daqui tudo e colocar color, que o VS Code abrirá automaticamente uma lista de cores em inglês para você poder acessar e escolher aquela que você prefere utilizar. Por exemplo, aqui temos Alice Blue, Antique White, Aqua, Aquamarine e assim por diante. Eu vou escolher nesse momento aquela Azure ali, porque ela é uma que vai ficar bem clara aqui para nós. Clicando em Azure, ponto e vírgula, e salvando,
nós tivemos a alteração colocada aqui em cima. É uma pouca diferença porque a cor Azure ela é bastante próxima a 255, 255, 255. Mas é apenas a título de ilustração. Deixa eu voltar aqui, salvar. Estamos com o branco novamente. Lembrando que o quadradinho que fica aqui ao lado, ele também pode ajudar você a decidir qual tom de cor que você quer. Uma última dica sobre cores. Caso você queira transformar uma cor RGB em uma cor hexadecimal ou vice-versa, basta procurar na internet um conversor de números decimais para hexadecimais e deixar que ele faça o trabalho de conversão para você. Por exemplo, nesse conversor aqui de cima, temos ali decimal e hexadecimal. Se você quiser, por exemplo, a tonalidade 255, mandar converter, ele já dá para você ali o hexadecimal FF. Vamos colocar 127, aquela tom mediano. Mandar converter e temos 7F em hexadecimal. Também é possível fazer a troca da conversão e colocar lá em cima o hexadecimal. Por exemplo, vamos colocar 2E e converter. E temos aqui o número 46. Assim, você pode fazer a conversão entre um e outro facilmente, não precisa ficar fazendo cálculos de cabeça. Se você quiser também, pode pedir para o próprio Visual Studio Code fazer essa alteração para você, como eu tinha colocado. Basta você passar o mouse por cima e clicar uma vez. Pronto, já está colocada a conversão para hexadecimal. Um último detalhe que eu acho que vale a pena mencionar é que quando mostramos a cor da fonte branca em um fundo preto, você deve ter percebido que esse código de cores, portanto, não é utilizado apenas com as fontes. Você pode utilizá-lo com várias propriedades do CSS e assim definir a cor de fundo do seu HTML, definir a sua cor de fonte e assim por diante, várias outras coisas que você pode trocar as cores dentro do seu documento HTML. Lembre-se sempre de que um bom contraste é fundamental para auxiliar na acessibilidade e na legibilidade do seu site. Se você em algum momento já mexeu com um editor de textos, como o Microsoft Word, por exemplo, deve ter visto a opção de colocar um texto mais à esquerda, à direita, centralizado ou justificado. Quando o texto tenta tomar a extensão inteira de uma linha, deixando espaços maiores entre as palavras, para compensar pela ausência de caracteres para preencher a linha. Isso é chamado de alinhamento de texto, e logicamente é possível fazer isso com CSS. A propriedade que utilizamos é a Text Align, ou alinhamento de texto. As opções mais comuns que temos são Left, à esquerda, Right, à direita, Center, ou centralizar, e Justify, ou justificar. Não entraremos mais a fundo nas outras opções em função do escopo deste curso de iniciação ao CSS. Vamos escrever então um parágrafo grande de texto para mostrar essas possibilidades iniciais lá no VS Code. Aqui no VS Code então eu vou criar um parágrafo, e ele já cria aqui automaticamente. E aí, talvez chegue aquele momento em que você não tenha muita criatividade para escrever um parágrafo comprido, apenas quer ver como ele fica no final das contas, não é? Então aqui vai uma dica para você. Se você ainda não ouviu falar em Lorem Ipsum, aqui vão duas dicas muito legais do VS Code e que pouparão bastante tempo para você. É possível no VS Code digitar a palavra Lorem e ele já cria um parágrafo inteiro para você. Você dará uma olhada e verá que ele parecerá um pouco sem sentido as palavras que ele coloca, parece até um latim meio esquisito. Mas Lorem Ipsum são as duas primeiras palavras desses textos desconexos, usados como modelo para poupar o tempo dos criadores de conteúdo, para que eles possam usá-los como modelos e ver como fica esse resultado. A segunda dica importante é que você vai ver que como o parágrafo é muito grande, a gente pode se perder nele e aí não consegue ver onde é que fica o final, onde é que fica o começo. No VS Code você pode simplesmente pressionar Alt, Z, ou simplesmente vir aqui em cima no menu, na parte que diz Ver, e vir até aí embaixo em quebra de texto. Você vai ver que o Alt Z está aqui do lado. Clicando aqui, ele já junta todo esse parágrafo aqui para você. Eu vou salvar, e você não está vendo nada aqui do lado, porque agora a letra está em preto. Vamos fazer a alteração disso lá no CSS. No CSS, você vem aqui e simplesmente, lembra como faz? É só fazer a alteração para incluir P também, junto com H1. Pronto, agora temos o parágrafo em branco também para podermos fazer os nossos testes. Bem, vamos utilizar então a propriedade Text Align no parágrafo. Vou começar com centralizar. Center. Olha como fica o resultado. Ele tenta centralizar de maneira a deixar margens dos dois lados. Se colocarmos o left, ele deixa o texto todo à esquerda. Se colocarmos o right, ele muda a posição deixando todo à direita. E por fim, aquela última que eu tinha comentado. Se colocamos Justify, ele tenta ocupar, como eu disse para vocês, toda a extensão o máximo possível. Se você prestar bem atenção lá no meio, verá que a diferença de espaços entre algumas das palavras
ela é um pouco maior dependendo do local. É porque ele está tentando fazer a justificativa de espaço e deixando todo ele preenchendo toda a linha. Na segunda linha, como não há palavras o suficiente, ele não chega a preencher toda ela. Estamos chegando quase no final da teoria desse curso básico. Na próxima parte, falaremos sobre uma questão importante relacionada aos elementos do HTML e sobre como eles são exibidos na página. Depois, faremos um processo de colocar tudo isso na prática no nosso projeto inicial, aquele do menu do restaurante. Para falarmos um pouco sobre os elementos do HTML, agora nós vamos abrir as ferramentas do desenvolvedor do Google Chrome. Lá, nós perceberemos que o elemento H1 é constituído de diversos retângulos, ou caixas, que o cercam. A essa série de caixas foi atribuído o nome de Box Model, ou modelo de caixas. Se olharmos atentamente para essa série de retângulos nas ferramentas do desenvolvedor, vamos perceber que há alguns nomes ali: Padding, Border e Margin, ou preenchimento, borda e margem, respectivamente. Veremos também que o retângulo mais ao centro tem números, e esses números correspondem respectivamente à largura e à altura do elemento, sem contar os outros 3 itens que referimos há pouco. Para deixar claro o que é cada um desses elementos, eu vou remover o estilo inicial e deixar a fonte em preto e o fundo em branco. Vamos começar explicando a borda. Se eu colocar, por exemplo, para o elemento H1 a propriedade border, e atribuir a ela o valor de 1 pixel, deixá-la em estado sólido e na cor preta, salvando, você verá aqui o resultado. Agora, o título está cercado por uma borda de 1 pixel. Você perceberá, porém, que a borda não cerca apenas o título, mas toda a caixa que o circunda. Muito em breve, veremos a diferença entre elementos de bloco e elementos em linha no HTML. Basicamente, porém, é importante saber que os elementos, como títulos e alguns outros elementos do HTML, são elementos de bloco, e que, após o término desse elemento, o próximo elemento começará numa nova linha. Assim, não importando o tamanho do texto que você tiver dentro do elemento de bloco, para ele não importará onde o conteúdo vai terminar. O elemento sempre ocupará uma linha inteira. A borda, então, está cercando essa linha inteira. Vamos falar agora um pouquinho sobre o preenchimento. O preenchimento, ou padding, deixará um espaço entre o conteúdo do texto e a borda. Então, se colocarmos um padding de 5 pixels, teremos 5 pixels de distância entre o conteúdo de texto e as outras partes da borda. Consegue perceber que agora teve um afastamento pequeno aqui de 5 pixels? Do outro lado você não vai conseguir perceber isso porque aqui não temos texto para ver, não? Mas, se olharmos aqui embaixo, clicando no título e vindo aqui no padding, perceberemos que ele está cercado por 5 pixels ao seu redor. Assim como a borda, como dissemos antes, a borda foi feita de 1 pixel, não? Então aqui está, 1 pixel de todos os lados. É importante notar então que esses 5 pixels dados a padding, eles tomam todos os lados do preenchimento. Ou seja, temos um preenchimento superior de 5 pixels, inferior também de 5 pixels, à esquerda e à direita, todos eles de 5 pixels. Por fim, vamos falar um pouco da margem, que vai atribuir uma distância entre a borda do elemento e um outro elemento qualquer. Como temos um elemento de parágrafo abaixo do título, podemos mostrar aqui um pouco a respeito dessa distância. Eu vou atribuir ao título uma margem de 30 pixels e poderemos ver o quanto ele vai se distanciar do parágrafo. Margem 30 pixels. Você verá que houve um leve afastamento. Aqui, como eu coloquei 30 pixels para todos os lados, ele vai assumir os 30 pixels de distância após a borda para todos os lados. 30 pixels da esquerda, 30 pixels da direita, acima e abaixo. Quando atribuímos um valor único a cada uma dessas propriedades, ela passa a valer para todos os lados do elemento. Se você quiser atribuir esse espaçamento a apenas um lado, precisa conhecer então uma outra questão. Começando de cima, imagine um relógio que marca apenas a hora inteira, 15 minutos, 30 minutos e depois 45 minutos. Se você quiser atribuir bordas diferentes, margens diferentes ou ainda espaçamentos diferentes para cada um dos lados, é preciso atribuir às propriedades um valor para cada uma das direções, seguindo a ideia do relógio. Começando pela hora inteira, o primeiro valor é o da parte superior. Depois, temos os 15 minutos, ou a direita. Logo depois, temos os 30 minutos, ou o valor de baixo, a parte inferior. Por fim, temos o valor da esquerda. Eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro, falarei da borda, pois ela tem uma peculiaridade. Para mudarmos a largura de uma borda, precisamos tirar aquele valor de 1 pixel de border e colocá-lo na propriedade border width, ou largura da borda. Vamos lá? Retiramos daqui e colocamos em border width.
Você verá que no momento não tem diferença. 1 pixel em border width vai colocar 1 pixel de borda em cada um dos lados. Vamos colocar então 1 pixel para a margem superior e 0 para o resto. 0, 0, 0. Salvando. Viram a diferença? Aí está. Nesse momento eu tenho uma borda apenas na parte superior. Podíamos fazer o mesmo fazendo o seguinte. Para o lado direito, esquerdo e na parte inferior. Vou colocar 0, 1 pixel 0, 0 e ela ficará do lado direito. Se eu colocar o 0, 0, 1 pixel 0, salvando, ela ficará embaixo. E por fim, 0, 0, 0, 1 pixel, deixar ela no canto esquerdo. Existe também uma forma reduzida, com apenas 2 números. Se quisermos atribuir uma borda apenas para cima e para baixo, ou para a esquerda e para a direita, é assim que podemos fazer. Já com padding e margin, você pode seguir essa dica diretamente nas respectivas propriedades sem problemas. Vamos colocar aqui o preenchimento à esquerda, para que o título se afaste bastante e fique bem visível. 0 e 35 pixels para deixar bem visível. Percebe o afastamento da borda ali? É isso. Podemos fazer a mesma coisa também com apenas 2. Aí temos o afastamento da borda da esquerda e da direita, mas você não vai conseguir enxergar a direita porque não há nada de texto ali para ficar claro. Podemos fazer o mesmo com a margem, então observe o que vai acontecer com as outras margens, à exceção da margem da direita. Vamos colocar aqui uns 50 pixels, 0 e 0. Salvando. Em cima, a margem sumiu. À esquerda também e na parte inferior também. Apenas à direita a margem se manteve. Também podemos usar a propriedade com apenas 2 números, e isso agora vai refletir a esquerda e a direita, mas não na parte superior e inferior. Viram aqui? Por fim, eu gostaria de explorar um pouco mais aqueles 2 números do centro, que são a largura e a altura dos elementos HTML. Vamos pegar o H1 e colocar uma largura de 719 pixels. Width. 719 pixels. Bem, não há modificação alguma. Isso ocorre porque 719 era justamente o número que já havia ali embaixo. Se colocarmos height 38 pixels, o resultado também é o mesmo. Vamos reduzir então esse valor e colocar um valor de, vamos dizer, 100 pixels. Salvando. Veja o que acontece com a borda. A borda diminuiu sensivelmente para ocupar apenas aquela largura que nós estipulamos no valor de H1. Então, agora H1 tem 100 pixels. Como podemos comprovar aqui embaixo? Perceba o que aconteceu com a borda. Ela agora está com 100 pixels de distância entre a esquerda e a direita. Isso pode ser provado se olharmos aqui embaixo. No nosso modelo de caixas temos 100 de largura. Os 38 de altura permanecem, então vamos colocar talvez 50 de altura. Você perceberá que a borda aumentou suficientemente para termos essa distância do próprio título. Mas de qualquer forma, o elemento H1 tem 50 pixels agora. Dessa maneira, podemos customizar ou personalizar os elementos do HTML da maneira como queremos, dando a eles uma margem, dando a eles um espaçamento, dando a eles um preenchimento, uma borda e assim por diante. Cada uma dessas características tem diversas propriedades possíveis, diversos valores para cada propriedade. Você pode, por exemplo, atribuir formas diferentes para a borda, não apenas sólida, mas, por exemplo, bolinhas ou tracejados, enfim. Isso também acontece com padding e com margin, você pode alterar ela de várias maneiras. Por fim, width e height também têm outras unidades de medida que podem ser usadas. Se quisermos, por exemplo, nós podemos colocar aqui a width como 50% e nós temos exatamente 50% do tamanho do seu elemento pi, que no nosso caso é body. Uma outra maneira de se definir apenas um lado dessas propriedades é optar por suas versões individuais. Border, por exemplo, pode ser dividida em border top, border right, border bottom e border left. Ou seja, a borda de cima, a da direita, a de baixo e a da esquerda. Vou dar aqui o exemplo. Neste caso, nós temos border com os valores solid e black. Agora, eu vou colocar esses valores e o tamanho de cada uma das bordas nessas propriedades individuais. Vamos lá.
Vou remover aqui border dos dois lados e o border width. E vamos colocar lá border top. Um pixel. Solid black. A mesma coisa com border right, mas eu vou colocar 3 pixels para diferenciar. Border bottom 5 pixels. E para terminar, border left 10 pixels. Veja o resultado. Cada uma das bordas está diferente. A mesma coisa pode ser feita com margin e com padding. Vamos lá? Vamos tirar padding. E vamos colocar padding top para começar. Com 30 pixels. Left 20. Right 10 e bottom 5. Se olharmos o título naquela caixa lá embaixo, veremos que cada um dos valores está no seu respectivo valor que colocamos aí em cima. A mesma coisa pode acontecer com margin também. Podemos colocar margin top, margin bottom, margin left e margin right. Vamos lá. Se olharmos para o título aqui embaixo, veremos que as margens também são diferentes. Na próxima parte, nós falaremos um pouquinho a respeito de elementos em bloco e em linha do HTML e falaremos um pouco sobre a propriedade display do CSS. Existem no HTML 2 tipos de elementos gerais. Eles são os elementos de bloco e os elementos em linha. Se você quiser uma lista para saber se um determinado elemento é de bloco ou em linha, existe uma que engloba a maioria das tags importantes, na W3 Schools. Eu deixarei esse link aqui para você. A distinção entre esses dois tipos está no fato de que um elemento de bloco cria uma nova linha antes e uma nova linha depois de si mesmo e ocupa a largura equivalente à largura do seu elemento pai. Para aqueles elementos que têm body como elemento pai, isso equivale a dizer que eles ocupam a extensão inteira da página, não importando o conteúdo interno. Vamos mostrar isso no Visual Studio Code. Aqui no Code e na página, percebemos, por exemplo, que o título, vamos passar aqui por cima o mouse, e você verá que o título, ele é um elemento de bloco e ele ocupa a dimensão inteira da página, toda a largura da página. Não importando se ele tem uma margem, se ele tem borda, se ele tem preenchimento, o elemento H1, a caixa do elemento H1, ela vai ocupar a dimensão inteira, a largura inteira do body, no caso, que é o seu pai. A mesma coisa acontecendo com P. Para fins do nosso curso, é importante saber que as tags de títulos, aquelas que vão de H1 até H6, parágrafo, listas ordenadas e não ordenadas, divs, entre outros, são identificados como elementos de bloco. Já os elementos de linha ocupam apenas o espaço necessário ao conteúdo. É o caso de tags como A, para links, IMG, para imagens, e tags de formatação de texto como I, B, EM e Strong. Existem duas tags que comumente criam elementos que servem mais que nada como containers para outros elementos ou para texto. A tag div cria um container em bloco, enquanto a tag span cria um container em linha. Quando queremos, por exemplo, que apenas parte da nossa página tenha conteúdo, deixando o resto da página como fundo para ela, podemos cercar o conteúdo com uma div e dar a ela uma cor de fundo diferente do fundo de body, por exemplo. Vamos mostrar isso aqui. Voltando ao Visual Studio Code, vamos agora ao HTML. E no HTML eu vou circular o conteúdo H1 e P com uma div. Não há modificação alguma na nossa página, porque a div simplesmente está circulando o conteúdo, mas o conteúdo continua com a mesma formatação de antes, porque ele está colocado no H1. Agora, no estilo, eu colocarei no body um fundo azul e na div um fundo amarelo. No body, colocamos o fundo azul, background color blue, e na div vamos colocar o fundo amarelo. Salvando, você vê aqui o resultado. Para deixar ainda mais claro, vamos deixar a div com uma largura de 50%. Largura, então, width é de 50%.
Salvamos. E vamos alinhar a div ao centro da página. Para isso, precisamos colocar na div a propriedade margin com um valor sobre o qual não havíamos falado antes, que é o valor auto, de automático. Vamos lá então, margin auto. Aí ela ficou no centro da tela. A propriedade margin auto, ela dá à div uma margem automaticamente igual de ambos os lados, à esquerda e à direita, o que afasta ela das bordas do elemento pai e a deixa centralizada. Assim. Vou fazer uma limpeza aqui da formatação de H1 para deixar tudo mais claro. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com os elementos de bloco e os elementos em linha. Existe uma propriedade de CSS que muda a forma como vemos um elemento do HTML. Ela é a propriedade display e serve para mostrar o elemento de uma determinada maneira. Por exemplo, podemos usar display block se quisermos que um elemento apareça no fluxo do HTML em bloco, ou display inline se quisermos que ele seja exibido em linha. Essa é uma tática para mudarmos a forma de exibição de alguns elementos. Perceba, no entanto, que eles já têm um modo de exibição padrão, e que alterar o seu comportamento pode alterar também as regras que os regem. Nas ferramentas do desenvolvedor, você verá alguns avisos mostrando o que acontece quando quebramos alguma dessas regras. Por exemplo, veja que como padrão, o H1 é exibido em bloco, display block, como você vê aqui embaixo. Agora, veja o que acontece quando eu troco para o modo de exibição inline. Agora temos algumas mensagens aqui embaixo. Width e Height têm um sinal de aviso, dizendo: a propriedade display inline evita que width tenha algum efeito. Tente mudar o display para alguma outra coisa que não seja inline. A mesma coisa ocorrendo com o height. Se queremos definir a altura e a largura de um elemento, o ideal é deixá-lo em bloco. Para isso, basta remover aquela linha. Você verá aqui embaixo que como o valor padrão de H1 é display block, ele já vai ficar configurado aqui para você poder fazer essa alteração. A alternativa que temos para isso é usarmos o valor inline block, que é uma combinação das duas formas. Inline block permite que o texto seja inline, usando propriedades exclusivas dos blocos, como definir a altura e a largura, assim como margens, preenchimento superior e preenchimento inferior nesses elementos de linha. Muito em breve, será importante para você também conhecer os valores flex e grid de display. Mas deixaremos isso para um outro curso, pois essa parte já vai um pouco além do conteúdo introdutório. Por fim, eu queria apenas mostrar também o que acontece com a propriedade display se colocamos o valor none. Salvando. Você verá que o título, o H1, desapareceu, pois solicitamos com o display none que ele não seja exibido de todo. Em nosso último tópico, antes da prática, nós vamos falar do segundo plano, ou do background. Até agora, estivemos alterando o segundo plano apenas na sua cor, usando o background color. Mas você sabia que é possível alterar o fundo de um elemento de outras maneiras? Assim como ocorre com border, margin e padding, que tem versões individuais para top, bottom, left e right, background, na verdade, é a propriedade geral, e a partir dela, podemos especificar detalhes como background color, se quisermos definir a cor, background size, se quisermos especificar o tamanho que ocupará o segundo plano, e background image, que adicionará os detalhes a respeito de uma imagem que possamos querer adicionar ao segundo plano. Dependendo também do tamanho da imagem, podemos decidir se queremos que ela apareça em segundo plano repetidas vezes, com a propriedade background repeat, e também podemos alterar a posição com a propriedade position. Vamos falar um pouco agora de cada uma dessas subpropriedades ou propriedades individuais. Já usamos background color anteriormente, mas você sabia que é possível usar um gradiente de cores em vez de usar apenas uma cor? Para isso, basta usarmos background em vez de background color, usarmos o valor linear gradient para um gradiente em linha, ou radial gradient para um gradiente circular. E entre parênteses colocar o nome das cores que queremos usar. Vamos a um exemplo? Retiramos aqui a palavra color, colocamos linear gradient e entre parênteses colocamos as cores blue, vírgula, yellow. Salvando, você tem aqui o gradiente linear. No entanto, ele está ocupando a posição de body e se repetindo várias vezes abaixo. Mais tarde veremos o porquê isso acontece. Também podemos colocar um posicionamento de onde queremos que ele comece. Se colocarmos aqui antes da primeira cor a palavra to, e por exemplo, uma das direções como top, bottom, left e right, vamos usar to right nesse caso, e salvar, vemos que agora o gradiente começa do lado esquerdo em azul e vai indo na direção da direita, ou seja, to right em inglês, e se tornando amarelo à medida que passa. Vamos agora falar das imagens.
Podemos usar background image ou a propriedade background, tanto faz. Como queremos uma imagem, precisamos do seu endereço, que pode ser um endereço local ou da internet. De todo modo, queremos utilizar o seu URL. Se for local e estiver na mesma pasta, basta digitarmos o URL, abrir parênteses e colocar o nome do arquivo entre aspas. O VS Code daí nos informará as imagens disponíveis dentro daquela pasta. Eu coloquei a imagem do relógio, aquela que utilizamos agora há pouco para falar das 4 posições, aqui dentro do nosso projeto. Vamos então colocar a imagem do relógio aqui no nosso projeto. Se a imagem for menor do que o tamanho da tela, o padrão é ela se repetir. E é isso que vamos ver acontecer. Vamos colocar lá então background, vamos trocar linear gradient por URL. E aqui dentro do URL nós vamos colocar aspas e vamos digitar R de relógio. Você vai ver que aqui o VS Code já mostra as opções disponíveis, então basta apenas apertar Enter para completar. Com o nosso arquivo relógio PNG dentro do URL, basta salvarmos. E agora vamos ver que ele está aparecendo aqui. Mas, como eu tinha dito antes, como a imagem é pequena, a tendência é a imagem se repetir, pois esse é o padrão que nós normalmente temos para essas imagens de fundo. Se você não quer que essa imagem se repita, então coloque aqui background repeat na opção no repeat, ou seja, sem repetição. O que vai acontecer é que agora ela estará apenas uma vez dentro do nosso body. Podemos também centralizar a imagem usando background position e a palavra center. Vamos fazer isso? Position, de posição, e a palavra center para centralizar. Poderíamos esperar que esse center deixaria a imagem no meio do HTML, mas não é isso que acontece. Como você pode ver, ela está aparecendo lá atrás do título e do parágrafo. Então ela está cobrindo o centro, na verdade, de body. Se você der uma olhada aqui do lado nas ferramentas do desenvolvedor, body ocupa 766 de largura, mas apenas 166 de altura em termos de pixels. Isso significa que body não toma todo o corpo do HTML, apenas aquele espaço onde há algum conteúdo. Ou seja, ele fica ao redor da div com o H1 e o título e nada mais. Veja, no entanto, o que acontece se eu coloco o seletor de HTML e faço com que ele tenha a altura de 100% da tela. Vamos lá então para HTML e colocamos uma height de 100%. Salvamos e olha onde vai o relógio, bem ao centro. Também podemos usar background size para estabelecer um tamanho para o fundo. Um dos valores possíveis é cover, para cobrir todo o espaço possível. Background size, cover. Salvamos. E olha o que acontece com o relógio. Ele tenta ocupar o máximo tamanho possível de maneira a cobrir todo o espaço possível que lhe é concedido. Agora já temos todas as informações de que necessitamos para realizar nosso projeto. Na continuação, então, é hora de botar a mão na massa e criar nosso menu de restaurante estilizado. Vamos começar a prática criando o HTML do projeto. Eu vou deixar na descrição um link para um repositório no GitHub com o passo a passo do projeto. E lá, você poderá baixar a versão inicial do HTML limpa, sem os estilos. Dito isso, se não for do seu interesse ver a montagem do HTML, você pode baixar o HTML inicial do GitHub e pular diretamente para a parte de colocação do CSS. No entanto, eu achei interessante fazer a montagem do HTML até para dar mais algumas dicas sobre o projeto e sobre coisas que no VS Code vão facilitar a sua vida como desenvolvedor. Se são dicas que você quer, vamos lá. A primeira dica tem a ver com o VS Code e com o chamado boilerplate do HTML. No curso de HTML da Nielda, você aprendeu a fazer a montagem do boilerplate, inserindo as tags doctype, HTML, head e body, além de algumas tags que vão dentro de head para definir o modo de exibição da tela, o conjunto de caracteres e assim por diante. Para não ter que fazer a montagem desse boilerplate toda vez que você inicia um arquivo HTML, basta iniciar um novo arquivo HTML, e lembre-se de que, por convenção, chamamos esse arquivo de index.html, pois é este arquivo que, por padrão, o navegador procura no endereço da página, e depois, no VS Code, tudo o que você precisa fazer é apertar a tecla de exclamação e pressionar Enter. Sim, o VS Code tem um atalho que já deixa o boilerplate inteiro montado para você. Vamos mostrar agora. Criar um novo arquivo, chamar o arquivo de index.html, fechar o explorador aqui, e agora, com ponto de exclamação e Enter, aí está, ele já está todo criado para você. Agora, colocamos o título do projeto, que no nosso caso é Café Menu, ou Menu do Restaurante, e já podemos começar a trabalhar no conteúdo visível da página, ou o body. No nosso body, vamos colocar uma tag main, assinalando que essa é a parte principal da página. Nosso menu será dividido em 3 partes. O início, onde colocaremos o título com o nome da cafeteria e sua data de fundação, e depois 2 seções, uma com os cafés
e a outra com as sobremesas. Teremos 5 cafés e 4 sobremesas diferentes, mas cada uma delas será um artigo, ou seja, um item que se pode escolher do menu. Então vamos primeiro colocar o nome da cafeteria no título principal ou H1. O nome da cafeteria é Camper Café, ou Cafeteria dos Campers. Temos que colocar o nome todo em maiúsculas conforme sugere o projeto lá na certificação. A sua data de fundação é uma informação a mais, apenas. Vamos deixar isso num parágrafo e em inglês colocamos esse EST, ponto, para indicar o momento em que uma empresa é criada. Então, EST 2020. Queremos colocar também uma divisão entre esse cabeçalho e o resto do menu. Para isso, eu vou usar um HR. Agora vamos às seções. A primeira seção, ou section, mostrará os cafés. Então, em um H2, para evitar de ter mais de um H1 por página, colocamos a palavra coffee, ou cafés. Section, H2, coffee. Ok. A seção terá 5 artigos, ou articles, com o sabor do café e com o preço. Eu vou envolver cada sabor e cada preço com um P de parágrafo. Então, P para o sabor do café e um outro P para o preço. É a hora de mais uma dica. Como vamos repetir a mesma marcação para os 5 artigos, em vez de digitar artigo por artigo, podemos circular o artigo inicial e, no caso do Windows, pressionar em conjunto as teclas Shift, Alt e a seta para baixo. Isso copiará todo o conteúdo selecionado. Repetimos isso 4 vezes e temos os 5 itens que queríamos. 1, 2, 3, 4. Fechamos a seção e aí criamos uma outra seção. Mas adivinha, a próxima seção será muito parecida com a seção anterior. Então, basta selecionarmos a seção anterior inteira, assim, pressionar Shift, Alt e a seta para baixo novamente, e temos a segunda seção. Serão 4 sobremesas e não 5. Então tudo o que temos que fazer é apagar um dos artigos. Pronto. Lá em cima, em vez de coffee, teremos as sobremesas, que em inglês é dessert. E aí está. Agora eu vou inserir os nomes e os preços de cada artigo. Agora vamos colocar o nome de cada uma das sobremesas. Pronto. Vou salvar agora e vamos colocar em Go Live para testar o projeto aqui no HTML. Até aqui tudo bem. No projeto do currículo do FreeCodeCamp, temos uma imagem para cada uma das seções. Usamos a tag Image para inserir as imagens. Eu vou colocar cada uma logo depois do H2 de cada seção. Por fim, colocamos um HR para dividir entre o conteúdo principal e o rodapé e criaremos o rodapé com footer. Colocamos aqui embaixo o HR e agora começamos o footer. Dentro do footer, teremos um parágrafo sugerindo a visita ao site, que no nosso caso apontará para freecodecamp.org. Usamos a tag T então para Visit Our Site e circulamos a frase Visit Our Website com uma tag A, onde apontamos para o site do FreeCodeCamp e solicitamos que o link abra em uma nova guia com Target Blank. Se conferirmos ao lado, já temos aqui o HR e o site. Não podemos esquecer de colocar o Target Blank também. Abaixo do link, colocamos o endereço 123 FreeCodeCamp Drive em um parágrafo e estamos quase prontos. Teremos uma imagem de fundo, que ficará ao redor do conteúdo do nosso menu. Assim, é melhor colocarmos o menu em um container. Para blocos, usamos a tag div. Então, colocaremos o conteúdo inteiro, o main e o footer, a parte principal e o cabeçalho, dentro de uma div. Copiamos a parte final, vamos até lá embaixo. Colocamos a tag de fechamento da div aqui, logo após o footer. Vamos selecionar todo o conteúdo e vamos colocar ele indentado um pouco mais para frente para fazer a separação da div.
assim. Pronto. A última coisa que precisamos fazer é vincular esse HTML ao arquivo de estilos do CSS. Conseguimos isso com a tag link no head. Agora, basta criar na pasta o arquivo style CSS e estamos prontos para começar a estilizar o nosso menu. Vou deixar os dois arquivos abertos. Assim, quando precisarmos editar o HTML, e vamos precisar fazer isso para poder inserir classes e ou IDs, basta trocar de uma aba para outra. Com a extensão do Live Server, aqui embaixo, a cada alteração que fizermos, ficará visível diretamente no HTML tudo o que fizemos depois de salvarmos os arquivos. E isso vai ajudar muito na nossa visualização. Bem, está na hora de começarmos a usar o CSS. A primeira coisa que faremos, e que é pedida na certificação, é alinhar o texto de H1, H2 e dos parágrafos ao centro. Conseguimos isso com a propriedade TextAlign Center. Para que todos eles tenham a mesma propriedade, basta colocá-los como seletores separados por vírgulas. H2, TextAlign. Em segundo lugar, daremos à div que circunda o conteúdo principal uma cor de fundo, background color, chamada Burlywood. Fazemos isso com background color Burlywood. Você verá que o fundo da página ainda é branco. Apenas o conteúdo interno recebeu esse tom mais marrom. Isso é porque, mais tarde, colocaremos uma imagem no fundo da página. Para centralizarmos a div, precisamos da propriedade Margin com valor alto para a esquerda e para a direita. Temos duas formas de fazer isso. Ou colocamos em Margin os valores 0 e alto, lembrando que, quando temos apenas dois valores, o primeiro dos dois servirá para as margens superior e inferior, e o segundo valor, alto, servirá para a esquerda e para a direita. Ou separamos as margens em Margin Left, margem da esquerda, e Margin Right, margem da direita, e colocamos o valor alto para as duas. E assim especificamos exclusivamente essas duas margens. É isso que faremos. Margin Left, alto, Margin Right, alto. Não fica muito claro aqui porque estamos com o conteúdo minimizado, mas se aumentarmos aqui, veremos que dos dois lados estamos com exatamente a mesma margem. Ainda estilizando a div, queremos que ela tenha uns 80% do tamanho do elemento body, para que seja possível ver bem a imagem atrás dela. Fazemos isso com a propriedade width no valor de 80%. Viram a redução? Também será pedido mais tarde um padding para o menu de 20 pixels, de todos os lados, para que os textos não fiquem muito grudados nas extremidades da div. Colocamos então o padding de 20 pixels. Você vai ver que nas partes superior e inferior de cada um dos parágrafos, você tem um pouquinho mais de separação, um pouquinho mais de preenchimento entre aqueles termos. Também usaremos uma width máxima, ou max width, para que o menu não exceda um certo tamanho em telas maiores. Essa max width será de 500 pixels. Então temos max width, ou largura máxima, de 500 pixels. Isso não vai alterar nada o que vemos nesse momento, porque nós temos nesse momento um tamanho muito menor do que os 500 pixels. Mas se aumentarmos, você verá que agora temos um limite aqui no meio. E agora temos todo o espaço de body, onde poderemos ver a imagem de fundo. Para finalizarmos a estilização do menu, o projeto no FreeCodeCamp pede que demos à div uma classe chamada menu. Então primeiro vamos fazer isso no HTML. Procuramos a div e aqui atribuímos a ela a classe menu. Ok, não houve nenhuma mudança de momento, mas se viermos aqui e trocarmos div pela classe menu e salvarmos, aí está. Vamos diminuir um pouquinho aqui para caber no VS Code. E aí temos a mesma situação de antes. Não houve nenhuma mudança no estilo, apenas mudamos o seletor de div para uma classe menu. Agora sim,
colocaremos em Body a imagem do café para deixar a página mais ao estilo que queremos. Fazemos isso com um background image e usando o URL onde ela se encontra. No caso, é uma URL de referência do projeto que eu vou pular aqui para vocês. Vamos lá então. No Body, colocaremos a background image, no caso, chamando um URL, e esse URL específico vem direto do FreeCodeCamp. Salvando, você verá que atrás do menu, agora temos claramente uma imagem. Eu vou aumentar aqui para vocês mais uma vez. E olha só, já está ficando do jeito que a gente esperava, né? Vamos voltar ao tamanho normal e continuar aqui com o trabalho. Na sequência, o projeto pede que demos a cada sabor de café uma classe Flavor, que em inglês significa sabor. Para sobremesas, pede-se uma classe Dessert, que em inglês significa sobremesa. E para o preço de cada item, colocamos a classe Price, preço em inglês. Em cada article, por fim, colocaremos a classe Item ou Item. Vamos então utilizar essas classes na estilização do CSS. Primeiro, então, vamos fazer isso no HTML, colocando todas as classes em seu devido lugar. Depois de colocar Flavor, vamos colocar em preço. E já vamos repetir isso daqui a pouquinho. Também na parte dos sabores abaixo, das sobremesas, perdão. Já vamos colocar nas sobremesas. E agora vamos colocar a classe Dessert. Pronto. Agora no article, em todos os articles vamos colocar a classe Item ou Item. E vamos lá. Ok, classes colocadas, salvamos e voltamos ao CSS. Se olharmos o menu concluído, já pronto, veremos que os sabores e sobremesas estão alinhados à esquerda e os preços estão alinhados à direita. Então, colocamos na classe Flavor e na classe Dessert juntas a propriedade TextAlign Left e na classe Price a propriedade TextAlign Right para fazer isso. Vamos lá? Lembre-se que as classes a gente coloca esse ponto anteriormente, então ponto Flavor, vírgula, ponto Dessert, para fazermos isso com as duas, e TextAlign Left. Salvamos e você vai ver que todos os itens agora estão colocados à esquerda. Agora vamos fazer a mesma coisa com Price, só que alinhando à direita. Ponto Price, TextAlign Right, para alinharmos à direita. E aí está. Você vai perceber, no entanto, que nesse momento os itens, sobremesas e cafés, e os preços estão em duas linhas diferentes. Isso é porque eles ainda são tratados como elementos de bloco em ambos os casos. Então, haverá sempre uma nova linha antes e depois de cada um dos itens. Por isso, você não consegue ver os dois alinhados aqui. Antes de mais nada, vamos olhar uma outra característica do CSS. Quando queremos selecionar vários seletores, separamos esses seletores por vírgulas, como você acaba de ver com Flavor e Dessert. Quando, no entanto, queremos selecionar um elemento ou uma série de elementos que são filhos de um outro elemento exclusivamente, podemos separá-los da mesma forma, só que sem a vírgula no seletor. Por exemplo, veja os elementos P em Article. Embora cada um tenha uma classe diferente, eles estão todos dentro de Article, sendo, portanto, filhos de Article. Temos a classe Item para Article. Então, podemos colocar Item, um espaço, e P, mas sem a vírgula, para selecionar esses P, parágrafos, que são filhos de article com a classe Item. Nenhum outro P que não se encaixe nessa característica receberá essa estilização específica, pois essa seleção é toda dele. Somente os P filhos de Item serão alterados. Da maneira como estão, os P são elementos em bloco, ou seja, eles interpõem uma nova linha antes e depois deles mesmos. Se queremos que eles fiquem em uma mesma linha, como sugere o projeto, devemos dar a eles uma exibição diferente. A exibição nós conseguimos alterar com a propriedade display. Ainda vamos querer modificar algumas características daqueles parágrafos que são características de bloco. Assim, mudar apenas para inline não será uma boa alternativa. Faremos isso então
com display inline block. Como os nomes dos itens ocupam mais espaço do que os preços dos itens, e como ainda podemos usar a propriedade width, já que estamos usando o inline block, vamos dar aos elementos flavor e dessert uma width de 75% e aos elementos price uma width de 25% apenas. Veja aqui. Ponto item. E agora não colocamos a vírgula, colocamos apenas um espaço e P para delimitar os parágrafos dentro de item. E agora vamos fazer display inline block para todos esses parágrafos. Opa! Inline block. E salvar. Que eles estão grudados um do lado do outro. Foi assim que nós os deixamos no HTML. Agora, vamos colocar em flavor e dessert uma width de 75%. E em price, uma width de 25%. Como queremos a exibição inline block como aparecendo antes das outras configurações, vamos colocá-la aqui para cima. Agora sim, salvando, vemos que agora os nomes dos itens estão à esquerda alinhados, enquanto os preços estão alinhados à direita e estão agora na mesma linha. Daremos a todos os itens uma margem superior e uma margem inferior, margin top e margin bottom, de 5 px cada, para afastá-los um pouco entre eles. Por fim, aumentaremos um pouco o tamanho da fonte para que ela fique mais legível. Em vez dos 16 px padrão, colocaremos 18 pixels. Vamos lá? Então, nos itens, colocamos margin top de 5 pixels e margin bottom de 5 pixels. Veja que agora eles estão, na verdade, mais próximos. Daremos a todos os P's dentro de item uma margem superior e inferior, margin top e margin bottom, de 5 pixels cada, para deixá-los um pouco mais próximos entre eles. Por fim, aumentaremos um pouco o tamanho da fonte, para que ela fique mais legível. Dos 16 pixels padrão, passaremos a usar 18 pixels. Vamos lá? Margin top de 5 pixels e margin bottom também de 5 pixels. Veja como os itens se aproximaram um pouco mais. Agora vamos dar a eles o tamanho de fonte necessário. Font size de 18 pixels. Você vai ver que o tamanho da letra aumentou um pouquinho para deixá-la um pouco mais clara. O tipo de letra, por enquanto, ainda não está muito interessante. Então vamos voltar ao body e lá no body vamos atribuir o valor sans serif para que tenhamos a fonte Arial. Apenas lembrando, isso depende de cada navegador. Para o Google Chrome, sans serif padrão é a fonte Arial. Salvando, você vai ver que mudou um pouquinho, não é? Temos uma ideia um pouco mais de estilização com a colocação dessa fonte sem serifa em vez da fonte com serifa. Todas as fontes do projeto que não forem explicitamente especificadas serão então a fonte Arial por padrão. Nós também colocaremos no body um padding de 20 pixels, um preenchimento de 20 pixels, assim como o menu. Para o H1 e o H2, no entanto, queremos diferenciar do resto do menu. Então usaremos uma fonte diferente. Essa fonte que usaremos, ela já vem incorporada no Windows. Estamos falando da fonte Impact. Usaremos o valor serif, juntamente com o Impact, para garantir que, se a fonte não estiver no sistema, possamos usar Times New Roman no seu lugar, que é a fonte padrão no Google Chrome para qualquer situação em que usamos serif. Então, colocamos em H1 e H2, aqui abaixo, H1, H2, Font Family, Impact, com o valor serif como salvaguarda, caso não consigamos encontrar a fonte Impact. Ao salvarmos, você verá que os títulos agora ficaram um pouco diferentes, não? Parece um pouco mais profissional até. Estamos quase chegando lá. Para o H1, daremos um font size de 40 pixels, uma margem superior, margin top, de 0, e uma margem inferior, margin bottom, de 15, para darmos um leve afastamento do resto. Font size, 40 pixels, margin top, de 0, e margin bottom, de 15 pixels.
Acompanhe o H1 e veja as mudanças. Ele ficou um pouco maior e com um pouco de afastamento do parágrafo abaixo. Vamos para H2 então. H2 vai ser um pouco menor do que H1, então ele recebe um font size de 30 pixels. Salvamos e veja a diferença. Eles agora estão um pouco maiores, dando a noção, a importância dentro do nosso projeto. Para o parágrafo da data de fundação, queremos apenas mudar o estilo para itálico. Podemos fazer isso com a propriedade Font Style, Italic. Como esse parágrafo é único, podemos dar a ele um ID ou uma classe. Daremos, conforme sugere o projeto, a classe Established, ou estabelecido naquela data, e depois colocamos o estilo de fonte no CSS de acordo. Vamos primeiro no HTML e colocamos naquele parágrafo a classe Established. Salvamos e nos estilos aqui embaixo colocamos .established e colocamos o font style como sendo italic. Como sendo italic. Salvamos e você verá que agora aquele parágrafo está em itálico. Para a parte principal estão faltando apenas os HR e as imagens. Mas eu vou aumentar aqui um pouquinho só para você ver como está ficando o nosso menu. Olha só, já está com uma aparência bem parecida com aquela do projeto em si. E agora vamos falar dos HR. Para deixá-los com a cara das divisões do projeto, vamos dar a eles uma altura. Sim, uma linha pode também ter uma altura. Então vamos colocar para ela uma height de 2 pixels. Colocamos no HR uma height, a altura de 2 pixels. Se você percebe lá, ela aumentou um pouquinho. Agora parece que é uma espécie de sombra na parte de cima. Bem, também daremos a ela uma cor de fundo e uma cor para a borda. É estranho, eu sei, mas a HR tem essa capacidade de aumentar de acordo com a sua formatação. Então nós poderemos dar uma cor de fundo e também poderemos dar à borda a cor que queremos. No caso, vamos dar uma cor marrom. Vamos lá? Então, border color, brown, e background color também brown. Vou salvar e olha só como é que ficam as linhas. Bem no formato que estávamos vendo antes, não? O HR mais abaixo, exclusivamente, ficou um pouco próximo demais dos demais elementos ao redor. Então, daremos a ele uma classe para que mantenha as características do outro HR, mas para que ganhe também um estilo próprio. O nome da classe será bottom line, ou a linha de baixo, e estilizaremos dando a ele uma margem de 25 pixels para afastá-lo dos outros elementos. Vamos lá no HTML primeiro, e naquele HR de baixo damos uma classe de bottom line. Salvamos e nos estilos colocamos a classe bottom line com uma margem de 25 pixels. Dê uma olhada lá embaixo. Afastamos um pouquinho em ambos os lados, acima e abaixo, o HR do resto dos elementos. Passaremos agora a falar finalmente das imagens, aquelas imagens que estão logo abaixo dos títulos H2. Lembram que havia algumas características que não conseguíamos atribuir aos elementos em linha? Margens, por exemplo. É possível colocar a margem com o valor alto em um elemento inline, mas ela não surtirá efeito, porque as imagens são elementos inline. Desse modo, precisamos que ela passe a ser um elemento de bloco para que essas margens funcionem e possamos centralizar as imagens no menu. Então, escolhemos as imagens e damos a ela Display Block, Margin Left Auto e Margin Right Auto e conseguiremos centralizá-las. Vamos lá? Pegamos essa image, damos a ela um Display Block e depois colocaremos uma Margin Left Auto e uma Margin Right também Auto. E dessa maneira teremos as duas imagens centralizadas. Um último truque. Podemos também diminuir uma distância de outros elementos usando uma margem negativa, se acharmos que eles se encontram muito distantes. Para aproximar as imagens do H2, podemos então colocar uma margin top de menos 25, e elas ficarão mais próximas do H2. Vamos lá? Margin top menos 25. Agora olha o que acontece com as imagens quando salvo. Elas ficaram bem mais próximas do título, não? Assim terminamos todo o conteúdo principal. Falta apenas o rodapé. Como nós queremos que o rodapé seja um pouco menor em termos de tamanho e importância em comparação ao menu, vamos dar a ele primeiro uma fonte menor. Então, em Footer, colocamos font size de 14 pixels.
Salvando. Você verá que as letras ficaram um pouco menores. Aproximaremos um pouco o endereço da base do menu com um margin bottom de 5 pixels. Mas, para não usarmos isso em todos os P, daremos ao endereço uma classe no HTML de address, e podemos usar essa classe como seletor no CSS. No HTML, selecionamos no parágrafo e damos o parágrafo à classe address, salvamos, e no estilo colocamos o seletor .address e damos a ele uma margin bottom de 5 pixels. Veja o que acontece com ele agora. Ele parece que está mais abaixo, mais próximo da parte de baixo, da parte inferior do nosso menu. Está faltando apenas a estilização do link, do elemento A. Se você acompanhou o curso de HTML com a Nielda, sabe que a tag A tem estados diferentes. O estado visitado, ou visited, o estado de quando o mouse está sobre ele, também chamado de hover, o estado ativo, ou active, e seu estado normal. Podemos estilizar cada um desses estados usando subseletores. Para A e para A:visited, que é esse subseletor de visitado, que é o quando o estado está... Para A e para A:visited, que é o seletor para quando o estado já foi visitado, deixaremos a cor da fonte preta. Para os estados quando o mouse está passando por cima do link e para quando o estado está ativo, hover e active, daremos a cor de fonte marrom. Vamos lá? A ficará com uma cor preta. E A no seu estado visited. Você consegue colocar esses subseletores com os dois pontos? Também atribuiremos a cor preta. E para os estados hover e active, hover, colocaremos uma cor marrom, brown, e active, também uma cor marrom. Salvando, dê uma olhada aqui. Visitar o website agora, quando passa o mouse por cima, passa a ter uma cor marrom. Se clicarmos nele, ele abrirá e ele estará visitado, portanto, e ficará com a cor marrom. Enquanto estado ativo e enquanto não tocado, ele passará a ficar com a cor preta, conforme colocamos nos estilos. Bem, vamos colocar agora a imagem em tamanho total e você verá que nós concluímos, finalmente, o nosso menu. Ele está pronto para ser lançado para o seu cliente, por exemplo, se você tivesse um cliente de menu de restaurante e que quisesse um menu pronto para ser lançado. E desse modo, concluímos nosso curso introdutório de CSS com o projeto. Parabéns! Chegamos ao final deste projeto. Quer saber agora o que fazer para continuar com seus estudos? Vamos lá! Aqui na tela nós vemos então o site do FreeCodeCamp, que você pode acessar por freecodecamp.org para o site em inglês ou freecodecamp.org/português para o site em português. Então, é só você chegar aqui em Comece, é grátis, como você vê, é gratuito. Clicando aqui, você vai ser direcionado diretamente para as certificações do FreeCodeCamp. Entre elas, a nossa certificação, Design Responsivo para o Web, onde você vai ver vários projetos para fazer. Como, por exemplo, o app de fotos de gatos que você viu com o curso de HTML que foi lançado anteriormente, o nosso curso de CSS básico criando um menu de restaurante e muitos outros. Aqui você terá acesso a certificações 100% gratuitas. Basta fazer os exercícios, depois fazer os projetos que dão a você o direito aos certificados, e quando tiver todos os certificados concluídos, basta você pedir o seu certificado para o FreeCodeCamp, e você receberá esse certificado totalmente gratuito. E é isso então, conte com a gente para criar mais tutoriais como esse no futuro. Bons estudos para você!